pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Que prazer ter você aqui de novo, poder estar aqui sentindo a sua presença, saber que você tem se interessado aí pelos meus vídeos e eu quero te trazer mais uma vez uma mensagem e dessa vez com a veracidade, como sempre, que o Senhor traz para mim uma mensagem pelo que eu tenho vivido, para que eu possa também trazer para você. E certamente, se você está aí, está interessado, não foi por um acaso. O acaso ele não existe. Então, que bom poder ter você aqui comigo, que bom poder ter você paradinho para ouvir algumas dicas que eu tenho para te dizer. Porque na nossa vida nós passamos por alguns momentos e às vezes a gente fica sem saber o que fazer, não é verdade? Caramba, você sabia que você pode estar passando por um problema que se chama uma guerra espiritual? Ela existe. No campo espiritual existe uma guerra espiritual, onde você não consegue ver, mas você consegue perceber. E algumas coisas que acontecem ao seu redor, cara, tem alguma coisa de errado. Então, eu vou estar aqui te auxiliando de que forma você vai vestir, você vai usar essa armadura para que nessa batalha, nessas suas lutas e dificuldades, você venha a ser fortalecido por Deus para você enfrentar essas lutas aí dia após dia, ok? Fica aí comigo, através de um estudo que eu fiz, tentando resumir de que forma eu posso estar te ajudando, porque isso tem me ajudado nas minhas lutas. Como eu disse para você, eu passo para você aquilo que é real, que acontece na minha vida, para te dar a veracidade de que eu sou igual a você. Nada nos separa, nada nos difere, ok? Então, assim, o Senhor Jesus, ele não faz ascensão de pessoas. Certamente você também passa ou conhece alguém que tem passado por problemas, e se esse vídeo não serve exatamente para você, ele pode estar aí auxiliando outra pessoa que esteja passando por alguma batalha e não sabe muito bem como agir, ok? Para mais essa etapa que a gente vai conseguir vencer, a vitória já é certa, no nome de Jesus. Bom, pessoal, então vamos lá dar início à mensagem que eu venho trazer para vocês hoje, falando sobre a armadura do cristão. A armadura de Deus, ela é completa virtude espiritual, ela é provida por Deus aos crentes, a fim de nos capacitar para uma guerra espiritual. Então, isso quer dizer que ela vem de Deus, para que nós possamos ir para a guerra. Então, a guerra espiritual, ela existe. E a ordem de Deus, ela é clara, para que nós possamos ser revestidos. Isso quer dizer, nos vestir de toda a armadura de Deus, da cabeça aos pés, sem que nada fique exposto, para que não haja brechas. E se a palavra de Deus nos adverte para isso, quanto ao que sejamos cheios do Espírito Santo e que usemos a armadura de Deus, então nós devemos ser obedientes à palavra. E não somente ser leitores, nós devemos ser praticantes e nós devemos estar atentos com as ordenâncias de Deus, pois isso é uma ordem dele. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, que estejamos vestidos dessa total armadura, ou nós estaremos vulneráveis ao ataque de Satanás. E por que nós devemos vestir essa armadura de Deus? É o que vamos ver agora. O apóstolo Paulo, ele nos adverte porque cada cristão verdadeiro, ele está envolvido em uma intensa batalha espiritual. Isso é fato. Ele nos fala sobre a beleza do plano eterno de Deus para a nossa salvação. E depois ele fala sobre a posição da igreja em Cristo e destaca também as bênçãos e o privilégio de sermos salvos, os nossos deveres em direção à santidade. Ele também explica que tudo isso não seria fácil. E sem oposição, nós seríamos desafiados e teríamos que provar dia após dia que realmente nós fomos chamados por Deus. Enfim, a vida cristã, ela não se resume somente a bênçãos. Ela inclui a nossa posição contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. As forças do mal
querem a todo tempo destruir as obras de Deus. Por isso que Paulo afirma em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra as pessoas, e sim contra principados e potestades, que são os dominadores desse mundo tenebroso. Isso tudo explica o porquê nós devemos vestir essa armadura de Deus para poder lutar. A Bíblia nos diz que estar vestido de toda a armadura significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Está lá em Efésios 6,10 escrito isso. Assim, nós podemos ser sustentados por Ele. E o apóstolo Paulo também nos ensina como vestir essa armadura e nos diz que somente por uma vida de oração é que nós estaremos devidamente equipados e prontos para a guerra. Nós não podemos fazer nada por nossa própria força. A fonte dessa força vem de Deus. Então nós devemos estar incluindo na nossa vida orações, adoração, ação de graças, confissão, intercessão, petição, isso em todo tempo. Nós devemos estar submissos a Deus e alinhados à sua vontade. E vigilante como num campo de batalha, em todo tempo, porque um bom soldado, ele sempre deve ser solidário, encorajador, comprometido com os companheiros que lutam ao seu lado, e que nós possamos entender essa urgente verdade bíblica e que tomemos também posse cada vez mais da armadura de Deus, que nos foi providenciada por próprio Deus, pois o diabo ele não brinca de ser diabo. Essa é a mais pura verdade. Então fique aqui agora com os elementos que constroem toda essa armadura, passo a passo. Então, pessoal, como vocês ouviram esse relato dessa simplificação do que é revestir-se da armadura de Deus, agora eu vou reduzindo, na verdade, o que são esses elementos e a forma de que você deve usar corretamente. Ok? Eu fiz uma colinha e vou estar aqui passando para vocês agora. São 6 elementos. O primeiro elemento é o cinto da verdade. E a verdade é Jesus. Então, se a verdade é Jesus e é Ele que liberta, nós entendemos que o que liberta é a palavra de Deus. Então, como usar essa libertação? Como fazer disso? É simples. Para você usar o cinto da verdade, que é a palavra, basta você simplesmente crer na palavra e ler a palavra. Você já vai estar revestido desse cinturão, ok? Agora vamos para o segundo elemento, que é a couraça da justiça. Jesus, ele é a minha justiça, e a couraça ela serve para proteger o nosso coração. E é a justiça de Jesus que me liberta do pecado. Quando eu verdadeiramente me arrependo e me dedico a Jesus, Ele me liberta da injustiça do pecado. E assim eu vou sendo liberta de tudo aquilo que estava me prendendo, me acorrentando, para que eu não tivesse essa tal liberdade. E aí, Ele apaga a injustiça do pecado que ocorre dentro do nosso coração. E como usar essa couraça? Também é simples. No estudo fala que é simples, é só você se arrepender e crer que Jesus te salvou. Só isso, basta isso, e você procura fazer o que é certo. E você já vai estar fazendo uso dessa couraça. Agora vamos para o terceiro ponto, que é o ponto onde fala sobre as sandálias do Evangelho, o Evangelho da paz. Então, essa palavra é maravilhosa. Isso quer dizer que basta você deixar Deus guiar os seus caminhos. Isso é simples, não tem dificuldade nisso. Você vai ver que se você fizer a prática, é Deus quem guia o seu caminho. Calçar as sandálias vai te ajudar
a desviar dos caminhos errados. Então, toda vez que você usa as sandálias da salvação, ela vai te desviando pelos caminhos que certamente vai ser confrontado com o Espírito Santo, vai te incomodar e você vai entender que aquele caminho não é o caminho certo, é um caminho errado. E como você usar? É simples, basta não pensar em maldades, basta se desviar do caminho do mal. Muitas vezes nós somos tomados por maus pensamentos, então se nesse momento você consegue perceber que não está indo no caminho certo, retorna os pensamentos e peça a Deus para que te dê a direção correta, tá bom? Esse é legal demais. Vamos para o quarto elemento, que é o escudo da fé. A fé é o inimigo do diabo. Sim, a fé é que vence o inimigo e ele protege nós da seta. Você já ouviu falar em setas lançadas pelo inimigo? Pois é. São essas setas. O escudo ele é gigantesco, ele tem normalmente uma base de 1 metro, então todas as vezes que os soldados iam guerrear, eles se escondiam atrás das setas. E essas setas eram inflamadas, isso quer dizer, elas continham fogo. Então eles se escondiam para que pudessem ser protegidos dela. E a fé, ela nos ajuda a vencer sobre todas as acusações, sobre as injustiças, as tentações. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então que nós possamos se manter firmes e usar o escudo da fé. E como usar esse escudo da fé? Também é simples. Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para poder fortalecer a sua fé. Agora vamos para o quinto elemento, que é o capacete da salvação. Esse eu consigo entender que é o primordial da nossa proteção. Porque capacete, ele se trata da nossa cabeça, da nossa mente e protege dos maus pensamentos. Então, assim, a salvação que está nos nossos pensamentos. São eles que nos libertam da escravidão do pecado e você não precisa ficar pensando nas coisas ruins que te levam a pecar. Muitas vezes nós somos cometidos pelas acusações, pelas setas que o inimigo lança através do nosso pensamento. Então é muito importante que podemos estar fazendo uso do capacete da salvação para sermos libertos daquilo que o inimigo tenta colocar no nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é a nossa base. A nossa mente é a nossa base. Se você está bem, ótimo. Se você está mal, você vai tender a cair, a tropeçar. E nós temos por 2 vezes caminhos no qual você pode decidir o qual que você quer. Então você tem escolhas, ou pelo caminho certo ou pelo caminho errado, pelo lado positivo, pelo lado negativo. Você consegue perceber que tudo é através do que você pensa? Então que você possa usar o capacete da salvação, porque é ele que vai te libertar de todas as acusações e todas as tentações que o diabo tem tentado sobre a sua vida. E como usar? Procure pensar muito mais nas coisas de Deus. Porque quando teus pensamentos estão elevados para as coisas de Deus, você não dá brecha para que o diabo venha tentar sobre a sua vida, para que ele venha estar ali falando na sua mente, colocando maus pensamentos na sua mente. É fácil, é uma prática. Você vai praticando e você vai vendo que você vai conseguindo se livrar dos maus pensamentos. Agora vamos para o 6º e o último ponto, que também é fundamental, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada fere o inimigo. A palavra de Deus fere e destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus. E dá poder para poder também derrotar o inimigo. E como você vai fazer isso? Combata as mentiras,
Combata as tentações, declarando a verdade que a Bíblia te revela. Confia na palavra de Deus. E assim eu finalizo mais essa mensagem para você. Tá pronto para a batalha? Tá pronto para vencer a batalha? Poder vencer o inimigo das nossas almas, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está ao nosso derredor, porque o mundo é dele. Ele está aqui no mundo. Você tem visto as coisas que vêm acontecido. E mesmo que você não conheça tanto a palavra de Deus, você sabe e entende que tudo está fora do comum, tudo está fora da normalidade. Isso já está escrito na palavra de Deus. Então que você, que eu, possamos estar atentos, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E é isso que tem acontecido. Basta ele encontrar uma única brecha. Então revista-se. Se revista da armadura do cristão. Leia em Efésios 6, onde diz: por isso, vistam toda, não é um elemento, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Quer dizer, o dia mau ele existe. E permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família e até uma breve mensagem. Deus te abençoe.